Só me tira uma dúvida sobre músicas. É pecado ouvir e cantar músicas supostamente chamadas mundana? Será que isso é abominável aos olhos de Deus? Oh, meu irmão, eu vou te responder com os seguintes pontos. Primeiro, para a religião dos homens, lá na época de Jesus, eles pregavam que toda impureza e pecado habitavam as coisas do lado de fora. E pensando assim, aqueles homens então criaram doutrinas de rituais de purificação com água, como sendo a condição para que as pessoas conseguissem se purificar de suas impurezas. Esse é o contexto do que aconteceu lá em Mateus no capítulo 15, quando Jesus senta para comer numa mesa com os seus discípulos, mas que também estava cheia de religiosos moralistas. Porém, Jesus, ao se sentar, ele não se lavou e não se submeteu a nenhum ritual de purificação que era imposto pela doutrina e pela moral dos homens. E os religiosos ficaram escandalizados com isso, porque para eles, Jesus estava impuro. Olha isso. Foi o momento então que Jesus trouxe um glorioso ensinamento lá no versículo 11. Não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai. Isso sim contamina o homem. E o espírito desse ensinamento, ele acrescenta lá no verso 19, desse mesmo capítulo, porque é do coração e não das coisas, como comida ou da música, que procedem à maldade, mas é do coração, de onde procedem os maus desígnios. Portanto, ensinar as pessoas a pressupor pecado nas coisas em si do lado de fora, como música, comida ou qualquer outra coisa, é tornar essas pessoas cegas em relação à verdadeira origem do pecado. E que não é na coisa do lado de fora, mas sim no coração. Segundo, olha o que diz a percepção espiritual do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Perceba que a nível da licitude da coisa, ou seja, se pode ou não pode, se é certo ou errado, enfim, Paulo afirma, todas as coisas são lícitas. Depois ele diz que nem todas convêm. Ora, uma conveniência, se me convém ou não convém, isso não é algo que possa ser imposto por uma doutrina, porque doutrina é generalizante para todos. Portanto, mas conveniência é algo absolutamente individual e pessoal. Então, entendendo que tudo te é lícito diante de Deus, procure para você aquilo que te convém diante de Deus, a partir daquilo que te edifica ou não. E não segundo o que determina a doutrina ou a imposição de líderes religiosos. Consegue entender, meu irmão? Eu, por exemplo, embora ainda ouça algumas, eu não ouço uma série de músicas evangélicas pelo fato delas não me edificarem em nada. Muitas delas são letras vazias e mortas. Eu me conecto mais com Deus ouvindo John Lennon ou Coldplay do que muito cantor gospel por aí. Porque para me edificar precisa me inspirar na direção do amor, da paz, da bondade e da minha vida com Deus. E esse enlevo, graças a Deus, eu consigo através de um repertório de músicas que vai muito, mas muito além do cercadinho gospel. E em terceiro, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 15, Paulo diz, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, que são esses que ficam vendo maldade em tudo, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Inclusive, uma das características que Paulo afirma que impedirá uma pessoa de acessar o reino dos céus, ele diz que são os inventores de males. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso 30. Que são esses religiosos que ficam vendo pecado e impureza em tudo, só para viver arrumando pretexto para ficar julgando e regulando a vida dos outros. Portanto, meu irmão, se as músicas que você ouve não te prejudicam, e se você entende que música alguma pode te afetar ou te corromper, salvo o seu próprio coração permita e deseje isso, então não submeta a sua consciência à mentalidade e doutrina de homens, que ficam imputando pecado e perversão nas coisas em si, porém são completamente cegos em relação ao seu próprio coração. Eles se acham santos só porque ouvem músicas gospel e não enxergam a sua própria soberba e vaidade em relação aos seus semelhantes. Cantam louvores, mas caluniam os irmãos. Se negam a ouvir música que eles consideram do mundo só para não se contaminar, mas vivem com o coração cheio de invejas, porfias, maledicências, ciúmes e maldades. Isso sim, meu irmão, é abominação diante de Deus. A hipocrisia.
E isso não sou eu que estou dizendo, não. É o apóstolo Paulo nessa mesma carta a Tito, lá no verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Agora, música é só música, meu irmão. E que você tenha bom gosto, porque até isso é algo absolutamente pessoal. Fique em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Paz e luz, meus amigos e amigas.